Deus é bom demais. Deus abençoe, tangedores. Deus é bom demais. Tivemos uma sexta próspera, um sábado próspero, e hoje não será diferente. Mas eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, pastora, apóstola, meu amor, minha vida, minha fonte de prosperidade. Fique de pé, por favor. Essa mulher, pequena, grande mulher, a mulher que foi, é e continuará sendo aquela que Deus colocou na minha vida para juntos vivermos o propósito que o Senhor tem para conosco. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua compreensão. Eu não canso de dizer, que me ouve, diga amém. Eu não vim de uma parentela onde eu via meu pai abraçando minha mãe, meu pai dizendo que amava a minha mãe. Eu não vim de uma parentela, de uma família onde havia carinho, mas em Deus eu aprendi com ela liberar: eu te amo, você é minha vida. E ela é prova que tem hora que eu falo assim comigo: você é chato, viu? Porque toda hora eu falo: Ana, oi, eu te amo. Ana, oi, eu te amo. Ana, estudando lá, eu te amo. Então eu quero dizer em público que eu te amo. Você pode aplaudir ao Senhor, por favor? Agora eu faço. E é assim? É assim? Ah, agora foi, não? Aí você quer me quebrar, mais para cima. Nossa sorte é que a gente não é falso, irmão. Eu quero dizer que é juntos até o arrebatamento. Em nome de Jesus. Eu falo, começamos roendo o osso. Hoje eu estou comendo a carne. E lá na frente vai ser as pelancas, mas não tem nada não. Não, irmão. I love you. É moreno em francês. Deus seja louvado pela sua vida. Quero louvar a Deus também pela vida de um casal, irmãos, abençoado. Deus é justo. Casal este que confiou em nós, acreditou em nós. Casal este que creu na palavra. Quando eu liberei para ele em negociação, dizendo: você acredita em Deus? Creio, pastor. Você acredita que através da minha vida Deus vai te abençoar? Creio, pastor. Então faz, na época, X de aluguel. Vai, pastor, assina os papéis lá e acabou. Quem é esse? Miguel e Dona Maria. Vocês podem ficar sobre os pés, por favor? Eles são aqueles que confiam em nós para estarmos aqui. Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles? Chegaram de Pontal, mas cumpriram a palavra. Estão aqui, então eu quero louvar a Deus, é uma honra tê-los aqui. Deus é justo. E tem coisa boa para nós aí, viu? Quem crê? Você crê, Miguel? Então, ele falou que crê, então já era, irmão. Agora se vire com Deus. Dona Maria, ela fala que é estranho, pastor, ninguém me chama de Dona Maria.
Eu tive a honra de estar dando uma mentoria em um dos colégios mais relevantes aqui dessa cidade, o Compete, onde o seu filho sai lá para competir e vencer. E tivemos lá, dando uma palestra, eu liberei o poder do eu. E foi o chororô que virou culto, irmão. Só faltei falar língua estranha. Foi bom. Depois não, antes teve um cafezão lá que eu falei, misericórdia, esse café é para 1 milhão de pessoas. Eu não comi porque eu estava nervoso, mas comi um pouquinho. Lucas comeu, não foi, Lucas? Amém. Então Deus seja louvado pela vida de vocês em nome de Jesus. Amém. Louvores a Deus pela vida de Milene Reis. Ali está. Não prata da casa, mas ouro da casa. Bom é quando valorizamos os de dentro. Então, ao término do culto, tira a foto, porque em breve ela só vai estar aqui época de ceia e de festa. Não, você vai ter que remarcar as viagens para o exterior. Mas na festa eu quero tu aqui. Então, Deus seja louvado pela sua vida. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dela. Amém? E continue olhando para o alto. Amém? Louvores a Deus também pela vida do pastor Gilberlândio, diácono Gilberlândio, diaconisa Lucinete. Pastor, mas eles é diácono e o senhor chama de pastor. Mas pastorei, irmãos. Eu comecei como diácono tomando conta de igreja. Então, sabem de nada, inocente, deixa quieto. Então eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, que foi como foi dito aqui, um confiou no outro. Nós confiamos em vocês, vocês confiaram em nós. E Deus está operando milagre lá naquela geografia de Capão da Canoa. Capão Novo, Rio Grande do Sul, tchê. E em breve. Amém? Você pode... Cadê o pessoal do Rio Grande? Não, tem que falar assim, glória a Deus, tchê. Vai ficar... Esse aí é... Cadê vocês, rapaz? Ficar de pé. Eu vou dar uma cadeirada, aleluia. Aê! Você pode aplaudir ao Senhor pela vida deles? Ficou sentado, ó. Se tivesse o cuscuz, levantava. Deus seja louvado por vossas vidas, amém? Fazenda Rio Grande. Pastor Wallace, pastora Thalita, Deus seja louvado pela vida de vocês. Cadê a equipe da fazenda? Oxe, não vieram não. Estão cansados. Aê. Aplauda o Senhor pela vida deles. Também estão fazendo uma obra incrível ali na Fazenda Rio Grande. Meus cariocas preferidos estão ali. Deus seja louvado pela vida de vocês. Está chorando? Gente. Deus abençoe em nome de Jesus. A toda a estrutura da Unção Sem Limite sede. Fala, eu! Vocês são demais, irmãos. Eu fico conversando com a pastora sobre vocês. Vocês são incríveis. Não diante do eterno Deus. Em Cristo fala a verdade e não minta. Vocês são incríveis. Amém? E é juntos até o arrebatamento, irmão. Em nome de Jesus. Toda a estrutura da Unção Sem Limites. Toda. Fala assim, o pastor está falando de você. Toda. Olha um coraçãozinho. Grudado na minha mão. Caiu. Toda a estrutura, toda. Deus seja louvado pela vida de vocês. Vocês podem aplaudir ao Senhor por isso. Glória a Deus. Louvores a Deus também pelas pessoas que estão aqui pela primeira vez. Cadê vocês? Estou aqui pela primeira vez, pastor. Pela segunda, terceira. Luci, Deus abençoe. Não vou citar nomes, irmãos, que eu tenho um negocinho de Deus aqui, porque ainda tem algo aqui para acontecer inédito. E também o pessoal do Rio Grande vai estar indo embora após o culto, então não serei enfadonho. O que vocês tinham que comer, vocês comeram sexta e sábado. Posso dar a bênção apostólica?
Não? Amém, então. Então, quero louvar a Deus pela vida de vocês que estão aqui pela primeira vez, estão nos visitando, e a vitória é certa em nome de Jesus. Você pode dar um grito de glória pela vida deles? Você está filmando, Lucas? Que bom. Eu esqueci o que ia falar. Me lembra aí, pastor? Ela vai falar, não sei, nem eu. Amém, gente? Então, se eu no decorrer, se eu lembrar, eu falo. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Ok? Eu quero estar liberando algo sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Que está em 1 Samuel, capítulo de número 16. Eu quero pregar no tema uma prosperidade chamada unção. E se porventura eu esqueci de alguém, estou lembrando agora. Deus abençoe. Fique de pé, por favor. Lembrei. Faltam quantos dias, quantos meses para acabar o ano ou dia? Oi? 29. 30 dias. 30 dias. Olha que violento. 30 dias. Quem me ouve, diga amém. 30 dias. Nós temos uma porta aberta chamada Prosperi. Pronto. Só que eu quero convocar vocês. Os cultos aqui são quarta da palavra, sexta do avivamento e domingo culto com a família. Só que quarta eu vou estar iniciando uma série de mensagens no tema a armadura de Deus. Então eu vou estar falando por tópico cada armadura. Por quê, pastor? Porque nós temos a prosperidade decretada para nós. Mas nós não podemos entrar 2025 sem proteção. Ok? Porque, infelizmente, está cheio de gente com a armadura afogada. Está parecendo um menino maluquinho. Capacete maior que a cabeça, couraça toda torta, o cinto está lá embaixo. Então, vai ser tremendo o que Deus vai fazer. Então, durante esse mês de dezembro, durante todas as quartas-feiras, você vai aprender sobre cada peça da armadura de Deus para entrar 2025 com tudo. Então diga para ele, diga para ela, venha, viu? Vai ser bom para você. Ok? Então pronto, recado dado. 1 Samuel capítulo 1, capítulo 16, versículo 1, por favor. Todos acharam? Me deram uma água aqui, irmãos, que se eu beber essa água, eu acho que eu não falo mais nada. Está trincando. Vamos lá. Então, disse o Senhor a Samuel: até quando terá dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Para que não reine sobre Israel. Enche o teu vaso de azeite ou enche, olhe para mim, o teu chifre de azeite Samuel estava com desse tio Jessé em mãos, ó. Alisson. Adson. Me lembra aí? Olha. Dá um grito de glória pela vida dele aí, irmãos. Isso aí eu conheço desde o tempo da Arca de Noé, rapaz. Adson, Deus abençoe a tua vida, meu brother. É hoje, né? É hoje. Já fica o porteiro lá, não deixa ele sair sem fazer aliança não. Aqui é assim. Ok? Enviar-te-ei a Jessé. Enviar-te-ei a quem? O belemita. Porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Versículo de número 10, para a nossa meditação. Continuar meditando. Assim fez passar Jessé todos os 7 filhos diante de... Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé:
acabaram-se os mancebos? Acabaram-se os jovens, os meninos? E disse: ainda falta o menor. Ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda na mesa, até que ele venha aqui. Então, mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Fala para o teu irmão, é você. Não, fala é você. Fala é tu. É você. É você, obrigado. Não, deixa aqui. Obrigado. Então Samuel tomou o vaso ou o chifre do azeite e no meio dos seus. E agora, fala para o teu irmão assim: vai ser azeite para tudo que é lado, irmão. Fala, diga: se você vai ser ungido, me dê um sinal aí agora, vai. E desde aquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. No lugar de Davi você vai gritar o seu nome. Desde aquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de. Diga para ele, diga para ela: esse dia é hoje. Ai, glória a Deus. Senta adorando, glorificando a Deus aí, por favor. Quem está cansado, diga amém. Seja renovado em nome de Jesus. Cadê o amém? Oxi. Ah, sim. Eu vou esperar todos se acomodarem aí. Eu sei que está um calor e quem tem fé profetiza o ar-condicionado. Você não cansar seu braço, irmão, que é chato você ficar assim, ó. Aí você cansa o braço, então levanta a mão para dar glória, a mão já cansou. Amém? Quem me ouve, diga eu. Qual o tema da mensagem? Uma prosperidade chamada unção. Espalha essa notícia aí, vai. Uma prosperidade chamada unção. Vai. Ok, qual é o tema da mensagem? Mas o que é prosperidade? A palavra prosperidade no hebraico tem 3 significados. O primeiro significado é kishiron, que significa guardar a lei, andar conforme a lei. E quem anda conforme a lei, pela lei, é protegido. O segundo significado de prosperidade no hebraico é shachal. Shachal significa conhecer a lei. E nós sabemos que quem usa o seu tempo para conhecer a lei de Deus, pela lei de Deus, é beneficiado. O terceiro significado da palavra prosperidade em hebraico é shalem. Shalem vem da raiz da palavra shalom. Shalom significa paz. E paz no hebraico, shalom, significa ser resolvido dentro. Muitos acham que prosperidade é acúmulo de coisas. Ou ser próspero é gastar o seu tempo em busca de coisas.
Mas prosperidade, de fato e verdade, não é perder tempo buscando coisas, mas ter paz nas coisas que se tem. Samuel era um homem que andava com Deus, tinha intimidade com Deus. E não tem prosperidade maior do que ser íntimo de Deus, ser amigo de Deus. Isso é prosperidade. Irmão Sérgio, devido à prosperidade que Samuel tinha, lhe deu a oportunidade de ocupar na nação de Israel 3 ofícios, 3 cargos importantíssimos. Samuel era juiz, sacerdote e profeta. Como juiz, Samuel julgava a causa do povo. Como sacerdote, Samuel ouvia o povo e falava para Deus. Mas como profeta, Samuel ouvia Deus e falava para o povo. A única posição que Samuel não ocupou foi a posição de Meler. Meler no hebraico é rei. Pastor, será que houve alguém que ocupou essas 4 posições de juiz, sacerdote, rei e profeta? É claro. Só que lhe digo mais, ele não só ocupou, mas ocupa até hoje. Quem é ele, pastor? Jesus. Jesus é juiz que julga com justiça. Jesus é o sacerdote eterno. Jesus é o profeta dos profetas. E Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Cada ofício desse que eu vos falei aqui, ele, para ser exercido, Miguel, é necessário ter ou receber unção. Diga comigo, unção. A palavra unção, de uma forma simples de entendimento, é untar com óleo ou derramar óleo sobre. Eu vou repetir. Unção é untar com óleo ou derramar óleo sobre. Samuel, pastora Ana, ele não tinha a unção de rei, mas Deus, por Samuel ser ungido, escolheu Samuel para um rei ungir. Vou repetir. Samuel, presbítero Cid, ele não tinha sobre a vida dele a unção de rei, mas por Samuel ter unção, Deus chamou Samuel para ungir um rei. Sobre a cabeça dele, Fábio, não tinha unção de rei, mas no currículo ministerial, Samuel havia ungido um rei e iria ungir outro. Quando Deus me mostrou isso aqui, eu fiquei impactado, Clayton. Como? Porque Samuel não tinha posição de rei, mas Deus ia usar Samuel para colocar alguém nessa posição. Posso melhorar? Tem posição que ainda Deus não te concedeu, mas Ele vai te usar para alguém conceder essa posição. Você vai melhorar no glória, quer ver? Tem cadeira ainda que você não sentou, mas Deus vai te usar para colocar alguém para sentar. Tem lugar ainda que você não foi, mas Deus vai te usar para usar alguém para ir. Tem coisas ainda que você não recebeu, mas Deus vai te usar para alguém receber.
Quando entendemos essa dinâmica, quando temos essa maturidade de sermos instrumento de Deus para abençoar outra pessoa, Deus usa outra pessoa para abençoar você. Alguém pode levantar a mão, porque eu vou liberar isso aqui. O abraço que você dá em alguém, Deus vai usar alguém para te abraçar. A ajuda que você der para alguém, Deus vai usar alguém para te ajudar. A semeadura que você fizer, usado por Deus para fazer em alguém, alguém usado por Deus vai ser usado para semear em você. A lágrima que você enxugou do rosto de alguém, Deus vai usar alguém para enxugar as suas lágrimas. O ombro que você deu para alguém, Deus vai usar alguém para dar também o ombro para auxiliar você. Alguém pode dizer algo para Jesus aqui? Só que o lindo vem agora. É que Deus olha para Samuel e fala assim: você vai ungir um rei. Você não tem unção para rei, mas unção para ungir você tem. Eu não vou me esforçar porque eu estou cansado. Pega isso aí. Vai à casa de um homem chamado, porque dentre os filhos dele eu escolhi um para ser rei. Irmãos, eu não gosto de passar por cima na explanação bíblica, mas o tempo não nos permite nos aprofundarmos mais, então serei objetivo, ok? Então vamos lá. Quando Jessé entende porque Samuel está lá, Jessé reúne na sala todos os seus filhos, chama na sala todos os seus filhos. Só que tem uma coisa: Samuel não está lá por aqueles que Jessé chamou para estar na sala. Samuel está lá para ungir quem ele nem sabia que existia. Oh glória! Samuel não está lá por aqueles que chegaram primeiro. Samuel está lá por aquele que ainda iria chegar. Samuel não está lá por aqueles que foram chamados, mas Samuel está lá por aquele que foi escolhido por Deus. Você pode levantar a mão para receber isso aqui? Irmãos, não determine a sua posição por aqueles que chegaram primeiro. Eu vou repetir: não determine a sua posição, a sua importância por aqueles que chegaram primeiro. Por que não? Porque o ungido ainda não havia chegado, mas o profeta com o óleo para ungir quem Deus mandou já estava na casa. Alguém entendeu? Já estava presente. Bate na mão de no mínimo 3. Diga para ele, diga para ela: está tudo já esquematizado, meu filho. Diga: Deus já preparou tudo. Alguns já chegaram na frente, alguns estão dizendo sou eu, mas não se preocupe, ainda falta você, ainda falta. Eita! Oh, glória! Todos estavam na sala, escolhidos, ou melhor, chamados. Passou de um por um e tiveram que ouvir da boca de Samuel, ordenado por Deus: nenhum desses são escolhidos. Fala para o teu irmão: você sabia que escolhido sempre chega por último? Porque todo chamado chega primeiro, mas escolhido. Então a peneira de Jeová, irmão. Muitos são, poucos são. Só que Samuel entende, já termino, que Deus não dá viagem de balde.
Deus não faz nada em vão. Tudo que Deus faz é com propósito. Samuel olha todos os filhos de Jessé. E a pergunta é essa: Jessé, acabaram-se os moços? Acabaram-se os mancebos? Aí Jessé conta: Eliabe, Samar, Abinadab, Radai, Ozem, Simeia, Natanael. Lembrei. Falta o menor. E onde ele está? Jessé, apacentando as ovelhas. Sabe o que é o lindo aqui? É o menor, mas está cuidando do que é do pai. É o menor, mas está trabalhando. Sabe por quê? Porque o nosso pensamento, irmãos, nós somos alfabetizados para isso. Achar que só quem faz a obra do pai é quem está em evidência. Não, meu irmão. É o menor, mas está trabalhando, gente. O que tem de menor espalhado aí, enquanto você está aqui sentado dando glória, aleluia, está olhando os banheiros para ver se está limpo, está olhando os copos se não faltou, está olhando o banheiro para ver se não faltou papel. Sabe por quê? Enquanto eu estou aqui pregando na posição